Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Hoje nós vamos estar dando início a um projetinho extra, sem muita enrolação, deixa eu abrir aqui o meu Blender. Então pessoal, aqui com o nosso projetinho de hoje, nós vamos estar fazendo um projetinho extra. Esse é um personagem que a Amanda mandou para mim e ela queria ver como que ficaria esse personagem. É um personagem relativamente simples de início, tá? Então a gente vai estar fazendo esse personagemzinho extra para vermos como vai ficar. Então vamos lá. Para começar, pessoal, eu já importei a imagem, né, como vocês podem ver, e eu vou deletar este cubo inicial. Eu vou adicionar aqui um nome para ele, que eu não sei o nome, eu vou dar um nome temporário para ele de, deixa eu adicionar aqui um plano, vou rotacionar em X 90 graus. E esse plano, eu vou dar um nome para ele de, vou botar risonho aqui, que é o nome do provisório do personagem. Lembrando, é provisório. Vou adicionar um corte aqui no meio e vou deletar estes dois vértices. Antes, pessoal, eu vou só ativar aqui o meu Screencast Case, que é para que vocês vejam aqui tudo que eu estou, os botões que eu estou apertando. Uma observação aqui, pessoal, ó. Quando eu importei a imagem, eu fiz a seguinte configuração. Como eu só tenho uma imagem de frente, então o que eu fiz? Eu usei aqui, ó, as propriedades aqui, que é para mim poder mudar ele. Então o que eu fiz? Eu posicionei o personagem na linha central aqui da minha 3D View, certo? Então eu vou estar usando aqui, ó, essa linha azul, não sei se vocês conseguem ver a linha azul como referência e posicionei aqui como se fosse o meio do personagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar este vértice aqui, né, no início do personagem, bem aqui na curvinha da perna. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou entrar no modo de edição. Eu já até poderia deixar, pessoal, aqui, ó, essa base aqui, mas eu não gostaria de deixar assim, não. Vou fazer o seguinte, eu vou posicionar até aqui, vou posicionar inicialmente aqui e aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente extrudar o personagem de forma que deixe ele mais começar da forma, né? Então eu vou extrudar até aqui, vou extrudar até aqui a altura do ombro. Aqui no ombro eu vou estar fazendo o ajuste, eu vou descer ele até aqui. Agora aqui, ó, eu vou adicionar um corte aqui no meio. Vou só posicionar ele aqui na linha de forma que me deixe o mais próximo da curva aqui, ó. Lembrando, galera, a gente está criando curva a partir de retas, né? Então eu vou precisar estar adicionando algumas curvas até aqui assim, só para dar o esboço do corpo aqui do personagem, né? Vou adicionar mais um corte aqui, mais ou menos no meio, posicionar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um corte aqui no meio, vou pressionar SX0, que é para alinhar todos esses vértices aqui no eixo X. E vou mover ele aqui para a entrada da perna, até aqui assim mais ou menos. Deixa eu só dar uma aproximada. Agora eu vou fazer o esboço aqui da parte da perna. Vou extrudar, vou descer até aqui no meio do joelho mais ou menos, fechar aqui. Agora eu vou extrudar, clicar para confirmar e vou puxar até aqui assim mais ou menos, que é como se fosse o joelho, né? A curvatura do joelho. E aqui eu vou extrudar até o tornozelo. Eu vou ter que vir um pouco no olho, pessoal, porque o personagem ele tem algumas partes que não estão visíveis. Então, o que a galera me pergunta, como que eu faço para poder criar os personagens? Então, antes de começar, pessoal, uma dica. Eu sempre observo o personagem. Aqui eu vou dar um zoom para a gente poder analisar o personagem um pouco. Então, aqui, ó, a parte da cabeça, ela não está visível a parte do pescoço. Então, essa parte aqui eu vou ter que vir meio que no olho. Como ele é um personagem relativamente simples, ele não tem muitos detalhes, então dá pra gente fazer ele bem tranquilo. Eu olhei o desenho e determinei que essa parte aqui de baixo da curvatura da perna aqui é um ponto chave inicial que me facilita, certo? Então eu sempre faço isso. Eu primeiro analiso o personagem e determino um ponto chave que eu considere fácil. Essa é o meu jeito, por assim dizer, né? Então ó, vamos só extrudando aqui, vou extrudar aqui até aqui assim mais ou menos. Então reparem que, ó, eu já consegui aqui uma curva boa sem precisar fazer muitos vértices. Precisa fazer mais uma extrusão aqui. Então vou posicionar mais ou menos na minha referência aqui, ó. Eu gostei desse resultado, eu vou salvar. Então reparem que eu não tenho uma imagem lateral. Então o que eu vou fazer?
eu vou precisar gerar um volume para que facilite o meu trabalho. Eu vou entrar aqui na visão frontal mesmo, eu vou extrudar, clicar para confirmar e vou arrastar até embaixo. Aqui é assim mais ou menos. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na parte de cima, eu vou selecionar aqui esses vértices, extrudar, clicar para confirmar e vou arrastar ele no eixo Z aqui, ó, que é para ele subir reto. Que é assim mais ou menos. Aí aqui esse vértice, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele mais ou menos assim, um pouco diagonal. Pode ser aqui, que eu vou gerar a parte do braço. Posicionar aqui. Não se preocupe, pessoal. Nós vamos dar continuação ao nosso gárgula. Esse é só um projetinho extra que eu achei interessante. Logo que terminarmos aqui, a gente continua aí, porque assim dá tempo a gente dar uma variada e não enjoa do projeto. Então beleza. Aí aqui, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar todo o meu objeto. Eu vou entrar na visão lateral e vou extrudar. Extrudar, clicar para confirmar e vou arrastar. Que é assim mais ou menos, na largura do braço. Tá vendo? Aqui na largura do ombro. Aí eu vou ter essa parte aqui, ter esse volume, né? Com este volume em mãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo, vou pressionar W, remover doubles para ver se não ficou nada duplicado, e vou dar um Ctrl N para recalcular as normais. Agora aqui na minha aba de modificador, eu vou adicionar aqui o modificador Mirror, que ele vai me gerar uma cópia. Eu vou marcar aqui a opção ó, Clipping, que é para ele unir todas as partes. Ó. Então reparem que a gente já tem um modelo, basicamente 70% do modelo, né, com cor. Vou fazer o seguinte, agora com o modificador Mirror, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pouco de volume para ele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar mais um modificador, vou adicionar aqui ó, um modificador e vou adicionar aqui ó, subdivisão surface. O que ele vai fazer? Ele vai me gerar um objeto com alguma parte arredondada. Mas reparem, eu vou aqui ó, marcar essa opção aqui ó, esses três pontinhos que é para ele marcar para mim o objeto já com a subdivisão. Então reparem no efeito que ele deu. Ele criou uma linha aqui no meio. Por que aconteceu isso? Porque eu tenho faces aqui dentro. Eu vou precisar eliminar as faces aqui de dentro, eliminar faces e vou ativar novamente o meu mirror. Reparem que meu corpo já tomou uma forma melhor. Agora aqui meio que no olho, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui algumas faces e vou empurrar para dentro. Eu vou puxar ela lateral. Agora aqui o que eu vou fazer? Na altura do pescoço eu vou adicionar aqui dois cortes, mais ou menos aqui no meio. E vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa aresta aqui do meio. Deixa eu entrar no modo de face. Eu vou deletar essas faces aqui. Vou entrar no modo de aresta. Vou selecionar aqui ó, essa borda. Vou pressionar W. E vou usar a ferramenta aqui, ó, Loop Tools. Eu vou mandar ele ficar em círculo, que ele vai me dar uma ligeira arredondada aqui, ó. Então aqui eu já tenho mais ou menos a curvatura do pescoço. Então na visão lateral, vou pressionar E para extrudar, eu vou puxar um pouquinho, vou afinolar um pouco, já que ele é um personagem um pouco cartoon, extrudar mais uma vez e puxar um pouquinho para cima. Beleza. Inicialmente eu vou deixar assim. Agora eu vou entrar no modo de seleção de face. Vou selecionar esta face lateral e vou deletar. Vou selecionar novamente o modo aresta e vou selecionar essa borda, pressionar W, Loop Tool, círculo. Lembrando, pessoal, essa ferramenta aqui você precisa adicionar nos seus add-ons, certo? Para poder ativar. Ela não aparece aqui de início no menu especial. Então você precisa ir lá no menu de adicionar os plugins, né? E você vai escolher a opção de Loop Tool. Agora aqui, com o meu braço selecionado, eu vou fazer o seguinte, vou extrudar, vou arrastar um pouco até aqui, vou rotacionar mais ou menos aqui e vou extrudar. Vou rotacionar um pouco, SZ0, para eles poderem ficar alinhado, e vou puxar aqui a parte do braço. Posicionar aqui mais ou menos. Aí aqui tem aquela parte do cotovelo até aqui. E eu vou extrudar até aqui a parte do punho. Eu vou pressionar, pessoal, F. Não, vou deixar sem face, porque senão ele vai ondular. Ó. Se eu criar face, ó, ele vai ondular. Então eu vou deixar sem face por enquanto. Vou deixar aqui e vou ajustar. Do jeito que eu acho mais interessante aqui, ó. Tem um costume, pessoal, de toda hora estar apertando o ar. Ó. Reparem que aqui ele já saiu da referência um pouco. Ó, vou rotacionar um pouco para ele dar um pouco mais de volume e vou escalonar. Tá vendo? É basicamente um personagem humano, né? Ele é bem antropomorfizado. Então, galera, para finalizar essa parte aqui, já estourou aqui o tempo, já é bem tarde.
né? Então eu vou fazer o seguinte, aqui na parte do pé eu vou entrar na lateral, você entrar na mod face, selecionar esta face aqui, extrudar, clicar para confirmar e vou arrastar um pouco. Para mim já tem um semi-pé aqui, certo? Depois a gente vai dando volume. Reparem, esses tentáculos, pessoal, você pode fazer ele depois, fazer junto ou fazer ele separado. Eu vou fazer junto. Tem um inscrito do canal que me perguntou um tempo atrás como fazer essa espécie de tentáculos, tá, gente? Vou fazer só para finalizar, tá bom? É bem simples, ó. O que eu vou fazer? Esses tentáculos, eles estão mais ou menos aqui nas costas. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter que, ó, vou dar um corte aqui na lateral. E nesse corte aqui, eu vou gerar o tentáculo. Por exemplo, eu vou fazer a grosso modo, tá, gente? Vou fazer um tentáculo para cá. Vou rotacionar ele para cá, jogar ele para cima. De quebra os cachorros começaram a latir. E vou extrudar e vou puxar para cá. Quando eu vejo ele de frente, ninguém vai conseguir ver o tentáculo, porque ele precisa ajuste ainda. Então eu vou deixar aqui só para que a gente tenha os tentáculos aqui em mente. Ó, fazer aqui, fazer só uns 2 por enquanto. Tá, gente? Eu vou dar essa aula encerrada por aqui, gente. Eu gostei desse resultado, tá? Eu já estou bem cansado, já é bem tarde. Este é um monstro risonho, um projetinho aí da Amanda que ela gostaria de ver como fazer o personagem. Claro que ainda é um modelo cru ainda, né, gente? Você vai precisar fazer muitos ajustes aí. Vou dar encerrado por aqui e vejo vocês em uma próxima aula com a continuação. Um forte abraço e vejo vocês em uma próxima videoaula. Fui!